O marinheiro brasileiro não consegue respirar. Está agachado atrás de caixas de munição no porão do navio americano USS Charleston. São 2 da manhã de 15 de outubro de 1944. Porto de Nápoles, na Itália. Ele segura uma caixa pesada de madeira. Dentro dela, 6 garrafas de uísque bourbon americano. A menos de 10 metros, um fuzileiro naval americano de guarda caminha pelo corredor com lanterna. Se virar para o lado esquerdo, vai ver o brasileiro. Vai ver a caixa roubada, vai gritar, vai chamar reforços. Marinheiro brasileiro vai ser preso, vai para a corte marcial, vai envergonhar a Marinha do Brasil. Mas ele não pode pensar nisso agora. Só pode ficar imóvel, prender respiração, esperar guarda passar. Ao lado dele estão outros 3 marinheiros brasileiros, cada um segurando caixa de uísque, 36 garrafas no total, roubadas do depósito de suprimentos do Charleston. Não é roubo por necessidade. Não precisam de álcool. É roubo por vingança. Vingança fria, calculada, criativa. Porque 3 dias atrás, o tenente americano Richard Patterson, sentado em bar de oficiais em Nápoles, olhou para grupo de oficiais brasileiros e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Vocês brasileiros são covardes. Vieram para a guerra fazer turismo. Nunca viram combate real. Ficam na retaguarda, enquanto nós americanos fazemos trabalho de verdade." Oficiais brasileiros ficaram paralisados. Queriam bater no americano. Queriam desafiá-lo para duelo. Mas sabiam que não podiam. Briga entre aliados durante guerra é corte marcial automática. Então engoliram orgulho, saíram do bar. Mas notícia espalhou. Chegou nos marinheiros, nos praças, nos soldados brasileiros. Todos ficaram furiosos. Brasileiros estavam na Itália desde julho. Força Expedicionária Brasileira lutando lado a lado. Com americanos, Marinha Brasileira escoltando comboios, patrulhando Atlântico Sul, perdendo homens para U-boates. E agora americano tinha coragem de chamá-los de cobardes. De turistas, precisava haver resposta, mas não podia ser violência. Então os marinheiros brasileiros pensaram. Pensaram muito. Até que o suboficial João da Silva, marinheiro carioca de 26 anos, teve ideia brilhante. Não vamos bater nos americanos. Vamos roubar o uísque que eles mais amam. Whisky. Todo mundo sabe que americanos são obcecados com bourbon, trazem caixas e caixas nos navios, bebem toda noite, é tesouro deles. Então vamos roubar, não vamos beber, vamos jogar no mar, vão procurar por dias. Nunca vão descobrir. Vai ser vingança perfeita, silenciosa, criativa. Os outros marinheiros adoraram a ideia. Começaram a planejar. Inscreva-se e comente de onde você assiste para que a história da Marinha Brasileira e a vingança mais criativa da Segunda Guerra jamais sejam esquecidas. 1944, Itália, Segunda Guerra Mundial. Brasil está na guerra desde 1942, quando U-botes alemães afundaram navios brasileiros, matando mais de 1.000 civis. Força Expedicionária Brasileira foi enviada para a Itália em julho de 1944. 25.000 soldados brasileiros lutando junto com o 5º Exército Americano. Marinha Brasileira também presente, corvetas e contra-torpedeiros escoltando comboios. Bases navais em Nápoles e outros portos italianos. Relação entre brasileiros e americanos é complicada. Oficialmente, são aliados. Trabalham juntos. Compartilham recursos. Mas há tensão constante. Americanos tratam brasileiros como inferiores. Como tropas de segunda classe. Fornecem equipamento velho. Armas que não querem mais. Brasileiros recebem uniformes surrados. Rações de qualidade inferior, caminhões que quebram constantemente, enquanto americanos têm tudo novo, tudo moderno. Além disso, americanos ganham 3 vezes mais que brasileiros em salário. Têm acesso a melhores bares, melhores bordéis, melhores acomodações. Brasileiros ficam em quartéis improvisados, comem comida ruim, trabalham duro e ainda por cima ouvem piadas. Ouvem americanos dizendo que Brasil não serve para a guerra, que deviam ter ficado em casa plantando café, que estão atrapalhando mais do que ajudando. Maioria dos brasileiros engole sapo, ignora, foca na missão. Mas há limite. E quando o tenente Patterson chamou brasileiros de covardes em bar cheio de oficiais de múltiplas nações, cruzou linha. Insulto assim não pode passar. Mas o que fazer?
Não podem brigar. Violência entre aliados é crime grave. Então, marinheiros brasileiros decidem ser criativos. João da Silva reúne pequeno grupo, 4 marinheiros de confiança, todos da corveta Cabedelo, ancorada em Nápoles. Explica plano: vamos entrar no USS Charleston, navio americano, ancorado próximo. Vamos roubar quanto uísque conseguirmos carregar. Vamos jogar no porto. Americanos vão enlouquecer, procurando, nunca vão descobrir quem foi. Vai ser lição. Não mexa com brasileiro. Os outros 3 marinheiros: Pedro Santos Baiano, de 24 anos, Carlos Mendes Gaúcho, de 28, e Roberto Alves Paulista, de 22. Concordam imediatamente, começam a observar o Charleston, estudam rotina de guardas, percebem que entre Mahanoe e 3 da manhã há apenas 2 guardas. Um na proa, um na popa. Meio do navio fica desprotegido por longos períodos. Além disso, descobrem que depósito de suprimentos fica no porão, acessível por escada lateral. Se conseguirem subir a bordo sem serem vistos, descer até porão, pegar caixas de uísque e sair. Americanos só vão perceber roubo no dia seguinte, quando fizerem inventário. João marca a operação para a noite de 15 de outubro. Lua nova. Escuro. Perfeito para infiltração. Vestem uniformes escuros sem identificação. Levam sacos de pano para abafar som de garrafas. Planejam rota de fuga. Se algo dar errado, correm. Pulam no porto. Nadam até Cabedelo. Meia-noite de 15 de outubro. Os 4 marinheiros brasileiros saem da corveta. Andam pelo porto como se estivessem em patrulha normal. Chegam perto do Charleston, esperam o guarda da proa virar de costas, sobem pela escada lateral, rapidamente. Silenciosamente estão a bordo, coração disparado. Se forem pegos agora, acabou. Mas não são. Corredor está baixo, descem escada para porão. Encontram depósito de suprimentos. Porta não está trancada. Americanos confiam que ninguém vai roubar dentro de base aliada. João abre porta devagar. Vê prateleiras cheias. Comida, munição. E lá no fundo, caixas de madeira empilhadas, cada uma com 6 garrafas de bourbon. Há pelo menos 50 caixas, centenas de garrafas. João sorri. Americanos realmente amam uísque. Ele faz sinal. Cada um pega uma caixa, pesada, mas manejável. Começam a sair. Mas então ouvem passos. Alguém vindo. Os 4 se abaixam atrás de caixas de munição. Prendem respiração. Fuzileiro naval americano de guarda passa pelo corredor com lanterna. Caminha devagar, verifica portas, está a metros dos brasileiros. Se virar cabeça para a esquerda, vai ver. Mas não vira. Continua andando. Desaparece no corredor. Brasileiros esperam 30 segundos. Saem correndo, sobem escada, chegam no convés. Guarda da proa ainda está de costas. Descem pela lateral, pisam no cais, caminham rápido, mas não correm. Correr chama atenção, chegam em área escura entre navios. João diz: foi fácil demais. Vamos buscar mais. Os outros concordam. Fazem segunda viagem, depois terceira, depois quarta. No total roubam 12 caixas. 72 garrafas de bourbon americano. Cada viagem aumenta risco, mas a adrenalina é viciante. Na quarta viagem quase são pegos por patrulha americana que passa perto. Se escondem embaixo de lona de caminhão. Esperam patrulha passar. Finalmente João decide. Chega. Temos suficiente. Vamos terminar isso. Os 4 marinheiros brasileiros levam as 12 caixas para a área isolada do porto. Longe de olhares curiosos. João abre primeira caixa. Pega a garrafa de bourbon. Cheira. É uísque bom, caro. Americanos vão sentir falta. Pedro pergunta: vamos beber? João balança a cabeça. Não, se bebermos, fica óbvio que marinheiros roubaram. Além disso, ponto não é ter uísque. Ponto é tirar o uísque dos americanos. Um por um abrem garrafas, despejem conteúdo no porto. 72 garrafas de bourbon caríssimo, virando poluição. Cada garrafa vazia é satisfação, vingança silenciosa. Quando terminam, João diz: agora vamos sumir com evidência. Colocam garrafas vazias e caixas em saco pesado. Amarram pedra, jogam tudo no fundo do porto. Afunda em segundos, desaparece. Pronto. Não há prova. Não há como rastrear. Voltam para Cabedelo, dormem tranquilos. Amanhã,
Vai ser interessante. Manhã seguinte, oficial americano, responsável por suprimentos do Charleston, faz inventário de rotina. Percebe que faltam 12 caixas de Bourbon, 72 garrafas. Procura no depósito, não estão lá. Procura em outros lugares. Nada. Relata para comandante do Charleston. Comandante fica furioso. Bourbon era para oficiais. É item valioso. Racionado. Alguém roubou? Começa investigação. Interrogam tripulação americana. Ninguém viu nada. Ninguém sabe nada. Checam registros de entrada e saída. Tudo normal. Verificam outros navios americanos no porto. Perguntam se viram algo suspeito. Nada. É mistério completo. 72 garrafas de Bourbon simplesmente desapareceram. Comandante americano expande investigação. Questiona ingleses, questiona franceses, questionou até italianos locais, mas nunca suspeita dos brasileiros, porque na cabeça dele, brasileiros são aliados. Além disso, são inferiores, desorganizados. Não teriam capacidade de fazer infiltração tão limpa. Então continua procurando em lugares errados. Notícia do roubo espalha pelo porto. Todos os marinheiros brasileiros ficam sabendo. Oficialmente, ninguém sabe quem fez. Mas extraoficialmente, João e seus 3 companheiros são heróis. Marinheiros brasileiros os cumprimentam discretamente, dão tapinhas nas costas, sussurram parabéns, fizeram o que todos queriam fazer, responderam insulto americano de forma criativa, não violenta, perfeita. Semanas passam. Investigação americana não leva a nada. Eventualmente é arquivada como roubo por pessoa desconhecida, provavelmente italiano local. Comandante do Charleston ordena reforço de segurança. Mais guardas, portas trancadas. Mas dano está feito. Prestígio foi ferido. História do roubo circula entre tropas aliadas. Vira piada. Americanos perderam whisky e nem sabem como. Ingleses riem, franceses riem. Até alguns americanos acham engraçado. Só comandantes ficam bravos. Meses depois, em março de 1945, quando guerra na Itália está terminando, Tenente Patterson, aquele que chamou brasileiros de covardes, está em bar, embriagado, começando a falar demais. Oficial brasileiro ouve ele reclamando, dizendo que brasileiros são inúteis, que não servem para nada. Oficial brasileiro se aproxima, diz calmamente: Tenente, lembra quando chamou brasileiros de covardes? Patterson balbucia Simo. Que tem? Oficial brasileiro sorri. Sussurra. Aquelas 72 garrafas de Bourbon que sumiram do Charleston em outubro. Patterson fica pálido. Você sabe quem foi. Oficial brasileiro dá de ombros. Não posso confirmar. Mas digamos que brasileiros têm memória longa. E criatividade para vingar insultos. Vira de costas, sai do bar. Deixa Patterson em choque. História eventualmente chega em João da Silva. Ele ri. Missão cumprida. Americano aprendeu lição. Guerra termina em maio de 1945. Brasileiros voltam para casa. João da Silva e seus companheiros são desmobilizados. Voltam para a vida civil. Nunca falam publicamente sobre roubo. Mantém segredo. Mas entre veteranos, história contada, recontada, vira lenda. A noite em que marinheiros brasileiros entraram em navio americano, roubaram 72 garrafas de Bourbon e nunca foram pegos. Anos depois, quando veteranos da FB e da Marinha se reúnem. Quando contam histórias de guerra, alguém sempre menciona o uísque. Jovens perguntam: é verdade? Veteranos sorriem. Dizem que não podem confirmar. Mas que se fosse verdade, seria vingança perfeita, porque mostra algo importante sobre brasileiro. Não respondemos insulto com violência. Respondemos com inteligência, com criatividade, com ação que humilha inimigo sem dar chance de retaliação. Americanos nunca puderam reclamar oficialmente porque admitir que aliados roubaram o uísque deles seria vergonha maior. Então engoliam, igual brasileiros engoliram insultos por meses. Diferença é que brasileiros revidaram, de forma que americanos nunca esqueceram. João da Silva morreu em 1983, aos 65 anos. Até fim da vida, negava envolvimento. Mas netos juravam que quando bebia cerveja aos domingos, ele sorria de jeito específico, jeito de quem guarda segredo. Bom,
Segredo de guerra. Segredo de quando ele e 3 companheiros entraram em navio americano, roubaram patrimônio valioso, jogaram no mar e provaram que brasileiro pode não ter melhor equipamento, pode não ter mais dinheiro, pode não ter reconhecimento, mas tem algo que equipamento não compra. Tem esperteza, tem ousadia, tem capacidade de transformar insulto em motivação para fazer algo que ninguém espera. A história do roubo do uísque raramente aparece em livros oficiais de história. Guerra tem eventos maiores, batalhas mais importantes. Mas para quem serviu, para quem estava lá, para quem ouviu americanos chamarem brasileiros de covardes e sentiu humilhação queimar, essa história significa algo, significa que honra pode ser defendida de múltiplas formas, que vingança não precisa ser sangue. Pode ser criatividade, pode ser roubo, que nunca é resolvido. Pode ser americanos procurando uísque por semanas enquanto brasileiros sorriem em silêncio. E décadas depois, quando veteranos contam para netos, quando explicam como era ser tratado como inferior por aliados, sempre terminam com: mas nós demos o troco. Nós mostramos que brasileiro não abaixa a cabeça. Nós pegamos o uísque deles e jogamos no mar, e eles nunca descobriram. Inscreva-se agora. Ative o sininho, comente sua cidade e país, para que a história da Marinha Brasileira e a vingança mais criativa da Segunda Guerra jamais sejam esquecidas. Porque em outubro de 1944, 4 marinheiros brasileiros provaram que quando você insulta brasileiro, quando chama de covarde, quando trata como inferior, resposta pode não vir na forma que você espera. Pode vir em forma de 72 garrafas de Bourbon, desaparecendo misteriosamente. Pode vir em forma de investigação que não leva a nada. Pode vir em forma de lição. Não subestime brasileiro, especialmente brasileiro da Marinha. Porque marinheiro brasileiro pode não ter melhor navio, pode não ter melhor equipamento, mas tem algo que americano com todo o dinheiro do mundo não consegue comprar. Tem malandragem, tem jogo de cintura, tem capacidade de entrar no seu navio, roubar seu tesouro e sair sem deixar rastro. E quando você estiver procurando desesperadamente, quando estiver interrogando todo mundo, quando estiver furioso sem entender como aconteceu, brasileiro vai estar ali perto, sorrindo, discretamente, sabendo exatamente o que aconteceu, mas nunca vai contar.